Uma forte saudação a todos. Eu sou o PDG Jardel da Mota Pacheco, associado do Lions Clube Novo Hamburgo Terceiro Milênio, do Distrito LD2, e quero, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade ao qual foi concedida de falar um pouquinho, então, sobre a relevância do estudo da filosofia do Lions. Agradeço, então, ao companheiro João Roberto Carlos pela oportunidade ao qual foi ofertada e, claro, saudando a ele, saudando a todas as lideranças de forma extensiva que fazem parte do Instituto de Desenvolvimento de Liderança do Distrito LC1 e também do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, certo? A expectativa, então, em relação ao tema, né, a qual foi apresentada, é que um grande número de associados acabam não conhecendo, né, o movimento, né, e acabam saindo do movimento. Então, acredita-se, né, que eles não conhecem muito bem a filosofia leonística e, de fato, eu concordo, né, que há associados que, infelizmente, acabam ingressando no nosso movimento e saindo sem conhecer, conhecendo muito pouco, né, sobre a nossa associação. E as estatísticas comprovam isso, né? Nós temos aí dados, né, que reportam pessoas com baixo tempo de ingresso e logo saindo, né? Mas lembrando também que, claro, o conhecimento do movimento é importante, mas também ações de valorização do quadro associativo, né, e a experiência, né, do associado, ela é muito importante para alcançar essa satisfação como associado. Então, além de conhecer o movimento, existe uma série de ações que precisam ser feitas. E, claro, também só se ama aquilo que se conhece. Então, nós não podemos esperar que as pessoas amem o movimento se elas não sabem ou não conhecem ele. É importante destacar que os distritos têm um papel extremamente importante, né, no processo de capacitação das suas lideranças, mas há necessidade de chegar até a última milha, até a base, onde os clubes possam, então, não só através de uma instrução leonística, mas de algo a mais, promover conhecimento, então, para os associados que os ingressem, né, na nossa associação, precisa, então, conhecer um pouco mais, certo? Uma consideração em relação à palavra filosofia, né? Se nós formos estudar um material oferecido por Lions Internacional, ou seja, direto de nossa associação, nós não vamos encontrar materiais com o termo filosofia. Né? Acho que isso precisa ficar registrado, né? Mas nós vamos encontrar materiais que endossam um código de liderança, né? Que acabam traduzindo num código de liderança, né? Que mescla serviço e amizade. Então isso é muito importante ficar claro. E também as expectativas pessoais versus as expectativas da nossa associação, que são coisas que alguns têm uma visão do movimento, acabam imprimindo uma expectativa, né, do porquê que eu faço parte do Lions, por que eu gosto do Lions, mas claro, existe toda uma orientação sobre o que é o movimento através de nossa associação. Então, respeitamos as visões das expectativas pessoais, mas também precisamos respeitar as orientações da nossa associação. E claro, o que se espera nesse momento, então? Por meio do desafio da questão da filosofia que foi levantada, uma reflexão, então, né, através dos pensamentos de Melvin Jones, né, reforçando a importância, então, de conhecer o movimento. Então, a gente vai trazer elementos aqui que reforçam essa necessidade de conhecer o movimento e me aproprio, então, do material, né, O Leão Sabido, uma excelente obra do nosso companheiro Auro Rodrigues, já em memória, né, e é atualizado pela Denise, pela família, né, do companheiro, e que somos muito felizes, de certa forma, em fazer parte dessa obra. Então, pessoal, vamos em frente. Tá? O primeiro passo, então, que nós devemos dar é a definição do que é ser voluntário. Né? Então, segundo a ONU, né, ser voluntário é aquele jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e o seu espírito cívico, né, ele dedica parte do seu tempo sem remuneração alguma, né, de diversas formas de atividades, organizadas ou não, no caso do Lions é uma atividade organizada, né, de bem-estar social em outros campos. Então, uma definição já conhecida, né, do que seria ser voluntário. É importante nós sabermos que nós somos, antes de mais nada, voluntários. Tá? E dando continuidade também, né, existe também uma outra definição pela Brink, né,
pelos Direitos da Criança, que eu gosto muito dela também, que traz dois elementos, né? O ator social, no caso o voluntário, como um agente de transformação, isso já nos dá a consciência que nós somos transformadores também na sociedade, né? E que cada um dá o tempo e o conhecimento. Então, nós somos, então, a liderança, somos voluntários que estamos dando tempo e conhecimento. É isso que nós estamos dando, né, em sendo leões, né? E claro, damos dinheiro também, que acaba pagando, enfim, valores, cotas, taxas, né? E que de fato elas são necessárias para a manutenção da nossa associação internacional pela grandeza que ela tem. Mas nós acreditamos que esse valor pago nos proporciona de fato, dentro dessa imersão, uma experiência maravilhosa, né? Como associado do movimento. Então, isso fica bem claro também. Tá? O Melvin Jones, ele era uma pessoa muito visionária, né, e através dos seus pensamentos, aos quais a gente vai falando, né, acaba traduzindo essa informação. Né. Olha como ele via em relação ao serviço. Né. Você não pode ir muito longe se não fizer alguma coisa por seu semelhante. Então, essas definições de voluntário que a gente hoje adota, trabalha, o terceiro setor, Melvin Jones lá naquele período de fundação do movimento, no movimento, já tinha uma visão privilegiada desse tipo de ato. Tá? E em Lions, nós somos líderes voluntários, liderando e gerenciando voluntários. Isso também tem que ficar claro, né? Nós somos lideranças que estamos liderando através de vários braços, né? Várias forças, e que nós estamos gerenciando o tempo e o conhecimento das pessoas em prol do serviço. Então nós temos que ter consciência que o tempo e o conhecimento são os dois ativos muito importantes que a gente tem que trabalhar para gerar resultado. Isso em toda a operação do movimento. E a gestão de empresa, tá, pessoal, ela é bastante diferente de uma gestão de voluntários. Já existe bastante literatura hoje disponível sobre esse tema, e o gerenciar a gestão de voluntários, ela se encaixa muito mais numa gestão de um líder servidor, né, que ele serve para os liderados, né, e também a liderança pelo exemplo. Então totalmente, de certa diferente de certa forma, se comparado com a gestão de empresas, onde existe uma relação, né, de troca entre duas partes para ambas então terem o resultado esperado. Aqui é diferente. E claro, o nosso resultado como voluntário é esse prazer maravilhoso que a gente tem de estar servindo em nossas comunidades. Tá? Da mesma forma, o Melvin Jones também traz outros pensamentos relacionados à liderança. Embora todos os membros dos Lions Clubs tenham a oportunidade, né, não é dado a um razoável grupo de homens, no decorrer de suas vidas, a chance de exercer a liderança de um grupo. Né. A ação grupal, a interação, a habilidade para viver com os outros são a base de nossa civilização. Então fica bem claro dois pontos aqui. O primeiro é que Lions é uma escola de liderança. Nesse pensamento de Melvin Jones fica claro isso, que nós oportunizamos as pessoas que nem sempre têm espaço no seu lado profissional, a oportunidade de liderar pessoas dentro do ambiente do movimento. Então somos sim uma tradicional escola de liderança, e a ação grupal, como ele cita, seria na verdade o ser social. O homem é um ser social e é no coletivo então que se desenvolve e é a base da nossa civilização, base que também é o nosso movimento, certo? É dentro do coletivo. Né? E é muito importante na questão das lideranças, todo novo ingresso de associado, a gente tem que olhar para ele e enxergar um novo presidente, um novo secretário, um novo tesoureiro. E assim, subindo, na verdade não diria subindo, mas caminhando, né, pelas linhas dentro do movimento, né, a gente precisa observar também que as pessoas enxerguem outros líderes para dar continuidade do movimento. Né? Então, se não há ingresso e não há o reconhecimento de novas lideranças, isso pode comprometer a continuidade não só de um clube, mas também de toda a associação. Certo? A missão do movimento também é bastante clara e reforça a necessidade que nós temos de transmitir o conhecimento para os novos associados e também para aqueles que realizam funções dentro do movimento. Olha só que interessante. Dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender às necessidades humanas, humanitárias,
fomentar a paz, promover a compreensão mundial através dos Lions Clubs. Vejam o início da nossa missão, já fica escancarado que nós temos que dar poder aos voluntários para que eles possam servir as comunidades. E como se dá poder? A gente tem que dar conhecimento para eles poderem exercer o voluntariado dentro do movimento e também serem lideranças ativas em suas comunidades. Então, além de sermos uma escola de líderes, nós capacitamos as lideranças para servir. Então nós temos sim que olhar para a capacitação dentro dos clubes e também olhar para a manutenção do quadro associativo. São duas coisas extremamente importantes que ambas auxiliam na redução da saída, na retenção, né, a fidelização, pode-se dizer assim, dentro do movimento. Tá? E Lions, na época da sua fundação, né, ele oferecia ideias elevadas que convocavam um grupo de homens e jovens recém-chegados dos frontes de batalha com uma visão internacional. Um grupo de homens jovens, ativos, enérgicos e entusiastas, os construtores da humanidade. Então Melvin Jones, com esse pensamento, ele escancara aí também, né, a visão antecipada, né, da globalização. Ele, naquele período histórico, ele já previa, né, a necessidade da internacionalização, seja do movimento para o crescimento e também para o impacto que pode causar na humanidade. Então, é um homem muito privilegiado, ele já tinha uma visão antecipada disso. E a nossa missão hoje também, bastante ligada a essa visão, né, do nosso fundador. Né? Ser o líder global em serviços comunitários e também humanitários. Né? Fica bastante claro, né, essa visão à frente do seu tempo de Melvin Jones. Também o nosso código de ética, como mais um elemento para essa análise, né, do porquê transmitir o conhecimento, né, ele nos diz muito sobre a forma como nós estamos operando e como vamos definir, né, as ações de dentro do nosso movimento. Tá? Em relação ao código de ética, Melvin Jones dizia o seguinte: naturalmente todos os códigos da história, desde o código de Hammurabi, da Babilônia, da Lei Mosaica, do Justiniano, até o de Napoleão, todos eram códigos legais e começavam com o imperativo negativo do não farás. Né? Já começava dessa forma. Né? Então, um código como esse foi descartado, né, na concepção do movimento. Então, o que Melvin Jones diz? Né? O que nós finalmente conseguimos foi o que pode se chamar de um código de liderança. Gravem muito essa frase, código de liderança. Tá? E não se encontra nele um não farás. Não aparece um não farás. Né? Os aspectos aos quais outros companheiros e eu desejamos dar especial ênfase era que pelo código deveria se dar aos companheiros o esclarecimento da dúvida. Mostrar que a amizade é um fim e não um meio. Que nenhum homem deve aceitar coisa alguma que lhe traga vantagem duvidosa. Então vejam bem a visão que se tem, né, em relação ao código. Né? Ele está mais hoje para um código de liderança. Esse trabalho que nós estamos falando, ele fica muito relacionado em um código de liderança do movimento. Né? E também a amizade sendo enaltecida como um instrumento também, né, para fazer avaliações em relação à ética também. O outro instrumento que Melvin Jones traz, então a visão do código, a amizade e, claro, imbuído disso também o serviço. Né? Então, excelente visão ao qual o nosso fundador, né, ele atribui nesse aspecto. Né? E falando da amizade também, o mais belo pensamento do Código de Ética do Leão, tá, ele está no quarto verso: sustentar a amizade como um fim e não como um meio. E nas outras linhas que se referem às relações entre a amizade e o serviço. Este pensamento posto em ação torna um homem um líder real, né? Agir como um rei, como algumas filosofias aí trabalham. Né? Um grande homem, porque o torna suficientemente elevado para resolver, em questões éticas, todas as dúvidas contra si mesmo. Então, uma capacidade de julgamento bastante apurada, né, em questões éticas, levando em consideração esses valores que o nosso movimento propõe. Né? Isso pode ser, claro, um objeto de estudo ainda maior, mas dentro da nossa disponibilidade de tempo é aquilo que temos, né, a gente pode citar então que a amizade realmente é uma cola muito importante que une o movimento e edifica boa parte dos valores que nós pregamos, né? Que nos torna uma associação de respeito, né? E que também precisa ser considerado todos esses elementos no ingresso de um novo associado, ao mais próximo disso possível, para manter essa qualidade
que a nossa associação prega. Tá? Outro elemento também muito importante, a sinceridade, né? Ele fala também que muitos estudiosos de ética afirmam que o nosso código ele é um dos mais profundos e práticos já elaboraram com sua maior qualidade. Realmente, a alma fundamental do código é o terceiro verso, né? Ser leal com os clientes e sincero consigo mesmo, ou seja, dentro de casa a gente pratica algo e fora de casa também, isso refletindo nos nossos valores. E a semelhança de que Shakespeare escreveu em Hamlet, ser sincero contigo mesmo e daí virá como da noite vem o dia, não serás hipócrita com ninguém. Então, muita profundidade nessa análise ao qual Melvin Jones dá, né, em relação a esse terceiro verso do nosso movimento também. Tá? E chegando aos finalmente, pessoal, os propósitos, então, após caminharmos diante desse trilhar, né, os propósitos já ficam bastante mais fáceis de fazermos uma análise. Né? Eu só quero destacar 3 pontos dos propósitos que o momento nos permite, em virtude da disponibilidade, que seriam organizar, fundar e supervisionar clubes de serviço, assim chamados de Lions Clubs, coordenar as atividades e padronizar a administração de Lions Clubs. Perfeito. Precisamos de conhecimento, capacitar as pessoas para que nós possamos fazer com que a nossa roda continue rodando, né? Que nós continuamos a servir nossas comunidades e gerar mais impacto, né? E proporcionar um fórum para discussão aberta de todas as questões de interesse público, excetuando-se então de assuntos de política partidária religião sectária, os quais não devem ser discutidos pelos associados do clube. Isso tem que ser de conhecimento desde os primórdios do ingresso de um companheiro, né? Que o nosso espaço ele não permite o trabalhar desses 2 pontos, né? Por questões óbvias. Se a gente quer a paz, né, na Terra, a paz universal, a gente sabe que esses 2 elementos eles são elevados também, já geraram conflitos, né, sejam de interesses e também entre nações. Então, como o nosso movimento é um movimento de ordem global, né, a gente não conseguiria entrar dentro de uma nação com uma característica mais teocrática se nós temos uma visão que privilegiasse a religião. Então tem que entender como a gente busca essa concórdia global também, né? Claro, né? Se espera. Então, nós não conseguiríamos entrar nessas nações ou também aquelas, caso nós tivéssemos uma orientação política. E também dentro do nosso espaço de diálogo, dentro dos clubes, isso não traria assuntos que gerassem resultado ao servir. E nós sabemos bem o porquê, né? Infelizmente a gente tem pessoas em grupos até de discussão que insistem em apostar esses 2 temas completamente fora dos propósitos então do nosso movimento. E finalmente, os estatutos e regulamentos também são elementos bastante interessantes que nos fornecem informação da atuação, o espaço, né, a área ao qual a gente vai atuar como liderança dentro do movimento, as suas responsabilidades, mas acima de tudo, são instrumentos que evitam o ato autoritário. Por quê? Porque ele determina até onde vai o alcance da mão das lideranças. Então, muito importante o conhecimento também dos estatutos e dos regulamentos, então, do nosso movimento. Quero agradecer, então, mais uma vez a oportunidade ofertada. Espero que, de alguma maneira, esse material venha contribuir com os demais estudos que já foram ou serão apresentados no dia de hoje. E desejo a vocês muito sucesso na caminhada leonística, e eu sou muito grato de fazer parte do movimento, que para mim fazer parte do Lions não é um direito, é um privilégio. Então, muito obrigado a todos e sucesso!